Muito bem, pessoal. Estamos aqui para a sequência do nosso curso de Direito Processual Penal e, como de costume, chamamos o nosso doutor Gabriel para ministrar as aulas aí, os conhecimentos. E hoje, dando sequência à aula da semana passada, das questões e processos e incidentes, falando um pouquinho sobre a temática das exceções. E já vou dar a palavra para ele. É com você, É Gabriel. isso, é isso aí. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão, que vão nos assistir, melhor dizendo. Esta aula não está ocorrendo ao vivo, né? Mas sim de forma gravada. Então, uma boa tarde, ou boa madrugada, boa noite, bom dia para quem for assistir posteriormente este vídeo, a esta aula. Muito bem. Pessoal, nós estamos estudando o tema das questões e processos incidentes no processo penal. Nós vimos na última aula que este é um título do Código de Processo Penal no qual o legislador parece que quis enfiar tudo, quis enfiar várias coisas que não se conversam entre si, que não têm uma identidade lógica, de tal sorte que, nos dizeres do professor Vicente Greco Filho, parece exatamente que o legislador, de fato, não tinha onde colocar essas questões todas e deixou ali um balaio de gato para colocar tudo. Nós vimos na última aula o tema das questões prejudiciais, vimos o que são questões prejudiciais, qual é a consequência do reconhecimento de uma questão prejudicial para o processo penal. Nós vimos que, a depender da natureza da questão prejudicial, a postura do magistrado será uma, e a depender da outra natureza, no caso, falando aqui da questão prejudicial absoluta e da questão prejudicial relativa, a postura do magistrado será completamente diferente, embora os efeitos do reconhecimento de uma questão prejudicial serão basicamente os mesmos, notadamente a suspensão do curso do prazo prescricional, né, e também a sustação ou suspensão do curso da própria ação penal até que a questão prejudicial possa ser resolvida pelo juízo competente, seja o juízo civil, seja o juízo penal. Nós vimos, então, a relação de prejudicialidade de uma causa em relação à outra, e nós também vimos que há uma conveniência na própria configuração do tipo penal. Né? As questões prejudiciais estão intimamente relacionadas com a própria essência do crime que se atribui a alguém, ou que se pretende atribuir a alguém. Tá? E as questões prejudiciais, elas têm uma anterioridade lógica, uma necessidade na sua apreciação, e por este motivo que elas se confundem com as próprias questões preliminares. Por quê? Porque as questões preliminares devem ser analisadas antes do mérito, preliminarmente ao mérito. As questões prejudiciais também têm esta anterioridade reconhecida pela lei. Embora a essência das questões prejudiciais digam respeito à própria existência material do fato típico. Embora as questões preliminares digam respeito a questões nitidamente processuais e que só tem razão de existir no curso de um processo em concreto. Né? Embora também sejam analisadas antes do mérito da imputação, saber se a pessoa é inocente, é culpada, qual o crime que ela cometeu, etc. Feito este panorama geral que nós discutimos, do tema que nós discutimos na aula passada, então, dando continuidade à nossa explanação, hoje nós vamos estudar o tema das exceções. O tema das exceções, como muitos temas no Código de Processo Penal, não estão bem equacionados, não estão bem sistematizados. De tal sorte que a nossa função hoje aqui é dar um pouquinho de ordem a esse tema das exceções. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de lhes dizer é a seguinte: as exceções, elas, em regra, são alegadas à parte, em separado. Né? Então, por exemplo, exceção de incompetência. A exceção de incompetência é um incidente processual por meio do qual a parte vai buscar afastar aquele juízo do julgamento ou da apreciação da causa penal. E qual é o momento, em regra, para o reconhecimento de uma incompetência, ou para a arguição ou o manejo da medida da exceção de incompetência? Em regra, nós vamos verificar que é quando o réu é convocado para integrar o polo à relação jurídico-processual. Então, no momento em que ele é citado
né, em que a ele é dado conhecimento da instauração de um processo crime, né, abre-se o prazo de 10 dias para que ele possa oferecer resposta à acusação. E é neste momento, em regra, que ele poderá arguir a incompetência do juízo. E esta incompetência, esta exceção, né, ela é sempre, ou pelo menos na grande maioria das vezes, em regra, ela é feita em separado. Né? Por isso também que é um processo incidente. Então, lá no processo principal haverá embaixo, em apenso, né, um processinho incidente que é justamente designado para processar a exceção de incompetência. Muito bem. Mas, falando propriamente do tema exceções, nós temos uma outra característica fundamental. Tá? Nós falamos, em primeiro lugar, que, em regra, as exceções elas se dão em apartado, em autos apartados, mas uma outra característica é que as exceções elas são verdadeiros meios de defesa. Tá? E meios indiretos de defesa. E o que são meios indiretos de defesa? Você tem alguma ideia, André? O que é um meio, uma exceção, um expediente de defesa indireto? Pode chutar. Você usar de uma artimanha ali, não? Não, são Direto. recursos legais, legítimos. A gente não está fazendo nada... Algo que não esteja prescrito propriamente na lei. Tá. Vamos lá. Gente, as exceções se confundem com essa categoria de meios indiretos de defesa justamente porque elas não visam atacar o mérito da ação penal. Logo, quando a parte alega uma exceção, né, argue a exceção, por exemplo, de incompetência do juízo, ela não está atacando o mérito da ação, ou seja, se o réu é culpado ou inocente, se pesa em favor dele, ou melhor dizendo, se milita em favor dele uma causa excludente de ilicitude ou algumas circunstâncias culpatórias. Não. Na verdade, o que se quer com a arguição de uma incompetência, por exemplo, é atacar o processo. Né? Então, o meio indireto de defesa é aquele que se volta contra o processo, contra questões puramente processuais. Né? Ao passo que a defesa direta, nós vamos atacar o quê? A acusação que é feita. Olha, o fulano, no dia 5 de outubro, às tantas horas, agindo dessa forma, foi causa eficiente da morte do ciclano. Tá? Esta imputação, essa atribuição criminosa que se faz. Logo, a defesa direta vai atacar esta imputação. A defesa indireta, por sua vez, nós também promoveremos uma defesa, tá? Também promoveremos uma situação mais vantajosa para o réu, tá? E aqui pensando notadamente na figura do advogado, tá? Na pessoa do seu constituído, defendendo os seus interesses, tá? Mas esta defesa, ela visa resguardar um princípio de devido processo legal. A defesa indireta ataca o processo, a defesa direta ataca o mérito da imputação. Tudo bem? Deu para entender? Agora, no tema exceções e no tema defesas ou meios de defesa indireto, nós temos que há duas espécies, né, de exceção. A primeira delas é a chamada exceção dilatória. E a segunda é a chamada exceção peremptória. Você sabe me dizer um exemplo, André, de exceção peremptória e um exemplo de exceção dilatória? Aí, de acordo com as hipóteses de exceção previstas no artigo 95 do CPP. Por exemplo, nós temos suspeição, incompetência, litispendência, legitimidade de parte, coisa julgada. Cite uma dilatória e uma peremptória. Dilatória a gente lembra do quê? Né? O que é dilatar alguma coisa? Né? Da ideia de postergar alguma coisa, de prolongar o curso de algo. Né? Ao passo que peremptória traz a ideia de que algo morre, de que algo é extinto, de que algo não tem o seu curso normal deflagrado. Né? E, por sua vez, ele não fica suspenso, ele também não é postergado. Né?
Então, a defesa ou a exceção dilatória é aquela que visa atacar o processo, mas também prolongar o curso daquela ação, o curso daquele feito, daquele processo. Ao passo que a exceção peremptória, uma vez alegada, tem o condão de extinguir a relação processual, né? Matar o processo, por assim dizer, né? Em sentido figurado. Um exemplo de exceção dilatória, ou seja, que vai prolongar o processo, nós podemos dar facilmente, né, o exemplo da própria incompetência ou da suspeição do juízo. Né? Por quê? Porque nós vamos verificar em autos apartados, né, se aquele juiz é competente ou não. Se aquele juiz, ou melhor dizendo, se aquele juízo reúne em si todas as condições para a prestação jurisdicional de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Né? Então vejam que haverá um prolongamento da ação, um prolongamento daquela discussão. Né? Cito para vocês um exemplo. Há não muito tempo, nós, atuando num caso criminal, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra a pessoa. Esta denúncia foi recebida pelo juízo, né, estadual, e abriu-se o prazo para que o agora réu, que uma vez recebida a denúncia, instaura-se o processo e a pessoa deixa de ser um simples investigado, um denunciado, e torna-se réu. E abriu-se o prazo, então, para a citação, para levar ao conhecimento dessa pessoa a respeito da instauração de um processo criminal contra ela e convocando-a para oferecer defesa. E é nesta oportunidade de defesa, nos 10 dias, que é o prazo para o oferecimento da resposta à acusação, da resposta escrita, que ela pode alegar, entre outras coisas, a exceção de incompetência. E nós alegamos a incompetência do juízo estadual, né? E mencionamos o seguinte, olha, este crime, esta natureza de delito tem uma repercussão federal. É um crime de competência da Justiça Federal. E pedimos que o juiz reconhecesse a sua incompetência a partir de uma provocação da parte do réu, e é o que aconteceu. O promotor de justiça reconheceu que não tinha atribuição para oficiar no caso, e o juiz criminal aqui, no âmbito da Justiça Estadual, também reconheceu sua incompetência e remeteu os autos para a Justiça Federal. Então vejam que esta questão preliminar, esta questão acessória, né, que visa resguardar o devido processo legal, acabou dilargando, acabou prolongando o curso da ação penal. Um exemplo de exceção dilatória. Agora, vamos lá dar um exemplo de exceção peremptória, que vai extinguir a ação. Por exemplo, exceção de coisa julgada. Quando há alegação da coisa julgada, e o que é a coisa julgada? O que é uma ação passada em julgado? É uma ação da qual não cabe mais recurso. É uma ação que já cristalizou em si todos os efeitos e todas as consequências de uma ação penal. Uma ação penal que, em regra, tem natureza condenatória. Né? Então, uma vez reconhecida a produção da coisa julgada, o que deve acontecer com esta segunda ação? Ela deve ser extinta, sem julgamento do mérito. Por quê? Porque antes dela, uma outra ação já discutiu em profundidade e já tem a sua definitividade consagrada pelo Estado. Né? E esta definitividade, ela é coberta pelo manto da coisa julgada. E a gente vai ver mais à frente que no processo penal nós temos hipóteses muito mais consistentes e muito mais tranquilas, por assim dizer, de rescindibilidade da coisa julgada, né? Diferentemente do processo civil, que nós temos, por exemplo, no processo civil, uma limitação para este juízo rescisório, que é de 2 anos. No processo penal não há limite temporal para a propositura de uma ação autônoma de impugnação chamada de revisão criminal. Né? Então, uma vez reconhecida a coisa julgada, nós temos a extinção daquele segundo processo. A exceção de litispendência. O que é litispendência? Lidipendente, né? É uma mesma ação que discute um processo que já está em curso. Né? Então, eu tenho um processo em curso e repete-se aquela ação, com as mesmas partes, envolvendo os mesmos fatos. O que acontece com aquela segunda ação? Né? Aquela ação que vai configurar o fenômeno da litispendência. Ela será extinta.
sem o julgamento do mérito. Por quê? Porque é uma exceção, né? É uma exceção peremptória. Tudo bem? Deu para entender o que é uma exceção dilatória e uma exceção peremptória? Tá? Então vamos lá, pessoal. As hipóteses de exceção estão previstas no artigo 95 do Código de Processo Penal. Né? E tá lá, poderão ser opostas às exceções. Né? Geralmente a gente utiliza a palavra opor. Né? Então, é o verbo opor. Então, nós vamos opor uma exceção. Ou apresentar uma exceção, né? Mas, em regra, então, nós vamos opor uma exceção, que é um meio indireto de defesa. E quais são as hipóteses de exceção? Inciso 1, suspeição. Inciso 2, incompetência de juízo. Inciso 3, litispendência. Inciso 4, ilegitimidade de parte. Inciso 5, coisa julgada. Então, estas hipóteses de exceções que nós vamos analisar a partir de agora. Tá bom? Pessoal, primeira coisa, exceção de suspeição. O código ele começa tratando da exceção de suspeição. Não é o momento agora de nós comentarmos as hipóteses, e todas as hipóteses, todos os desdobramentos do reconhecimento de uma suspeição e o que pode refletir numa suspeição ou não. Mas só para vocês terem uma ideia, André, vai lá no artigo 254 do Código de Processo Penal. Pesquisa lá, 254. Perfeito. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Este ser recusado por qualquer das partes ocorre justamente com a oposição da exceção de suspeição. Então, quando a parte opõe a suspeição, é por meio deste ato de recusar o juiz que é suspeito. E diz o artigo 254 do CPP que o juiz é suspeito, em primeiro lugar, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Se ele, seu cônjuge, ascendente e descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. André, pode voltar lá para o artigo 95. Pessoal, a suspeição, ela é uma causa que vai afetar a imparcialidade do juiz. Tá? Nós vimos lá na aula de princípios que um dos princípios basilares do processo penal é o princípio da imparcialidade do juiz. E o que é a imparcialidade do juiz? É uma isenção de ânimo, é uma ausência de preferência em relação a qualquer das partes. Tá? É um julgar equidistante. É uma apreciação dos fatos e das provas de maneira refletida, de maneira que não haja qualquer tipo de influência na vontade, no psiquismo, tá? na parte anímica do juiz, por assim dizer. Tá? Então, o que nós visamos com a exceção de suspeição é que haja o reconhecimento desta causa de incapacidade subjetiva do magistrado de proferir um julgamento isento, preservando o princípio magno do processo penal, que é o princípio da imparcialidade. Suspeição não se confunde com impedimento. As causas de impedimento estão previstas lá no artigo 252 do CPP. Tá? E nós temos duas diferenças básicas entre suspeição e impedimento. A suspeição é uma causa de incapacidade subjetiva do juiz. E por que subjetiva? Porque trata-se de um vínculo que o juiz estabelece diretamente com as partes. Um vínculo que pode ser de amizade, de interesse benéfico, ou até mesmo de inimizade, de mal-querer. Né? Já o impedimento é uma causa de incapacidade objetiva do juiz. Por quê? Porque ela diz respeito mais especificamente ao objeto do processo, né? Ao conteúdo do processo penal. Por isso que o impedimento, né? E aqui está uma outra diferença entre suspeição e impedimento, entre essas duas espécies de vícios, por assim dizer, que vão afetar a imparcialidade do juiz, do magistrado, né? É que o impedimento é uma causa mais grave de nulidade. Na verdade,
para alguns, o impedimento gera a verdadeira inexistência do processo. Quando nós estudarmos os vícios processuais, e especificamente o tema das nulidades, nós vamos ver que há algumas espécies ou graus, né, de vício ou de defeito do ato processual. O defeito mais básico e que não repercute na validade da relação processual é a própria irregularidade. Num degrauzinho acima, nós temos a nulidade relativa. Num outro degrau, a nulidade absoluta. E como uma nulidade mais grave, mais impactante, que gera a própria, digamos, ela vai afetar os próprios requisitos de existência do ato processual, é o fenômeno da inexistência. Portanto, quando o ato processual não reúne os seus elementos constitutivos, nós temos um vício gravíssimo chamado de inexistência. Então, nós temos um não-ato, um arremedo de ato, né? Existe a forma exterior de um ato processual, mas ele não tem conteúdo, ele não tem eficácia jurídica. Né? Então, para alguns, se nós estivermos diante de um vício de impedimento, nós temos que isto gera a própria inexistência do ato processual. Ao passo que a suspeição, sendo uma causa de incapacidade subjetiva, gera um vício de nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Né? Tudo bem? Se você quiser, André, só para tirar a curiosidade do pessoal, vai lá no artigo 563 do Código de Processo Penal, salvo engano. Pesquisa aí, se você quiser pesquisar para ir mais rápido, ali, dá um Ctrl F e já joga ali. 563. Perdão, 564, ó. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1, por incompetência, suspeição e suborno do juiz. Não fala em impedimento. Por esta redação do código, alguns entendem que o impedimento gera a inexistência e não a nulidade. Tudo bem? Deu para entender? Ficou mais claro? Volta lá, então, André. Artigo 95. Mas nós temos, pessoal, também uma outra espécie de vício que vai afetar a imparcialidade e que, embora não esteja previsto nestes artigos que nós estamos comentando, vai estar previsto mais ali embaixo, a doutrina entende que esta espécie de incompetência, ou melhor dizendo, de incapacidade do juiz, pode ser arguída mediante esta exceção que nós estamos vendo. Então, quando falamos de exceção de suspeição, na verdade, a exceção pode contemplar a suspeição, o impedimento e este terceiro vício que nós vamos comentar brevemente agora e vamos aprofundar depois, que é a incompatibilidade. E, gente, a incompatibilidade nada mais é do que esta espécie de interferência, né, na subjetividade do juiz, que não pode ser enquadrada ou como suspeição ou como impedimento, mas também pode ser arguída mediante a exceção que nós estamos estudando agora. Deu para entender até aqui? Então vamos lá. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Portanto, a exceção de suspeição, ela tem preferência. Né? Ela precederá qualquer outra. Por exemplo, se a parte alegar suspeição, incompetência e litispendência, a suspeição, né, precederá qualquer outra. Evidentemente que, caso o motivo de suspeição seja superveniente, ocorra no momento posterior, a parte deve, então, ter a preferência de uma outra arguição. Então, vamos imaginar que no momento de oferecer a resposta à acusação, ela argui a incompetência do juízo. Mas, por um fato posterior, houve o reconhecimento de uma hipótese de suspeição. O que acontece com a hipótese de suspeição? Será apreciada depois daquela exceção de incompetência. Por quê? Porque ela é fundada em motivo superveniente. Ok? Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Vamos lá. O juiz pode e deve reconhecer de ofício quando verificar uma causa de suspeição ou de impedimento ou de incompatibilidade. É um dever não só legal, como também moral do magistrado. Vamos imaginar que você, André, como um juiz de direito,
chega lá um processo envolvendo um inimigo capital teu. Eu não vou citar nomes aqui para não te comprometer. Eu sei que você não tem nenhum inimigo capital. Mas vamos lá. É evidente que você vai ficar tentado a julgar este processo e pesar na caneta contra esse inimigo capital. Né? Mas como você é um cara consciente, você é um cara que tem, né, uns valores consolidados, é um cara que busca agir de acordo com a legalidade, você vai o quê? Vai se reconhecer suspeito para julgar aquele processo. Então, o juiz reconhece esse suspeito, né, e o que ele faz? Ele deverá fazê-lo por escrito, mencionando o motivo legal, e vai remeter os autos ou processo ao seu substituto e vai intimar as partes. Olha, eu estou reconhecendo a suspeição, né? Em alguns casos, o juiz ele até pode alegar suspeição por motivo de foro íntimo, já quero discutir essa questão com vocês, vai remeter para o seu substituto o processo, para que ele dê continuidade na relação, né, no julgamento do caso. Quando o juiz reconhece uma suspeição por razões de foro íntimo, né, existiu uma controvérsia se estas razões de foro íntimo deveriam ser declaradas, né, por exemplo, por uma instância correcional superior. Existia até uma resolução, salvo engano, do CNJ, dispondo que os juízes que reconhecessem uma causa de suspeição por motivo de foro íntimo, eles deveriam comunicar o órgão superior, para que haja um controle, a fim de evitar, por exemplo, que os juízes fiquem se esquivando de julgar algumas causas específicas por quaisquer outros motivos. Tá? Mas a verdade é que o próprio CPC depois veio a regulamentar o tema e dispôs que razões de foro íntimo são razões de foro íntimo, e o juiz não precisa declinar quais são essas razões. Então, uma vez reconhecida a suspeição, mesmo que seja por foro íntimo, o caso não será julgado por ele, mas sim pelo seu substituto legal. Então, a primeira hipótese de reconhecimento de suspeição é pelo próprio magistrado. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, né, então, o juiz ou reconhece-se incompetente ou ele, melhor dizendo, a arguição, né, dá-se pela atuação da parte, se dá pela atuação da parte. Neste caso, a parte que vai arguir a suspeição é chamada de excipiente. E o juiz que tem contra si uma arguição de suspeição é chamado de excepto, é o juízo excepto. Tá bom? Então, artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, afastar o juiz porque ele é suspeito, deverá fazê-lo em petição, assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou de rol de testemunhas. Atenção, não é uma simples alegação. A alegação até pode ser oral, mas ela deve ser reduzida a termo. Né? E assinada pela própria parte. O que isso quer dizer? Se não houver procuração com poderes especiais, e o que são poderes especiais? Aqui deve constar no próprio instrumento de procuração a seguinte cláusula. Olha, autorizo o advogado, o doutor fulano de tal, né, a opor exceção de suspeição contra o juiz número tal, né, quer dizer, o juiz de nome tal, etc, etc, por conta disso. Se não houver um poder específico especial, né, o advogado não pode arguir por si próprio, né, a exceção de suspeição. Ou a parte assina com ele, e aí dispensa também o instrumento procuratório. Tá bom? Mas atenção, não só uma petição escrita, a parte assinando ou outorgando procuração com poder específico, mas também deve ser acompanhada de prova documental ou rol de testemunhas. Às vezes a prova é nitidamente testemunhal. Né? E haverá oportunidade de ouvir essas testemunhas, de fazer uma instrução reduzida a respeito deste incidente, deste ponto processual. Tá? Uma questão interessante aqui que se coloca é a seguinte: o Código é expresso ao exigir procurador com poderes especiais. E há uma posição prevalente na jurisprudência no sentido de que também para a Defensoria Pública isto também é aplicável. Nós sabemos que, em regra, a atuação da Defensoria Pública dispensa a outorga de procuração. Tá?
salvo quando a lei expressamente exige a atribuição de poderes específicos ou especiais, como é o caso. Né? E alguns criticam essa disposição na hipótese, por exemplo, em que o réu está foragido. Ora, se o réu está foragido e é necessário arguir a suspeição do juiz, tá? Por que o defensor público não deveria fazer essa arguição validamente, sendo que é claramente verificável uma hipótese de suspeição e ele não tem como colher a assinatura ou a autorização do réu para fazer essa arguição, para fazer essa defesa dilatória, essa defesa indireta. Né? Então, é uma questão que muitos discutem, se isto ainda é válido ou não, justamente pela primazia do direito de defesa, pelo devido processo legal, etc. Né? E até mesmo pela instrumentalidade das formas. Mas está aí para vocês essa controvérsia e a necessidade de ser uma manifestação fundamentada, uma manifestação robusta, com documentos, instruída muitas vezes com rol de testemunhas, né, e com procuração munida de poderes especiais. Tá bom? Artigo 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante ou do recipiente, com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Legal. Então, se o juiz reconhecer a suspeição, tá? Por exemplo, vamos supor que às vezes é possível que ele reconheça espontaneamente, sem ninguém provocar, de ofício. É possível que ele reconheça a sua suspeição a partir da provocação de qualquer das partes. Né? Neste caso, por qualquer das partes, por provocação, ele sustará o processo, ele vai suspender a marcha do processo, porque o processo não pode continuar, né? Se há um reconhecimento precedido de um pedido de suspeição, de reconhecimento de suspeição. Então, ele vai suspender o processo, vai mandar juntar aos autos a petição, né, com os documentos, com eventual rol de testemunhas, né, e por despacho ele vai se declarar suspeito, ordenando a remessa ao seu substituto. Então, ele recebe a petição, reconhece incompetente e manda os autos para o substituto legal. É assim que funciona. E aí nem precisa ter, pessoal, aquela instrução que eu falei, valoração de documentos, oitiva de testemunhas. Por quê? Porque o próprio juiz reconheceu a procedência dos argumentos aduzidos pela parte recipiente. Né? Agora, vamos ver a hipótese contrária, quando o juiz discorda, quando o juiz não reconhece a sua suspeição. Artigo 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro de 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e em seguida determinará que sejam os autos da exceção remetidos dentro de 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Então, o julgamento, evidentemente, não é feito por ele. Né? Por quê? Porque ele é uma parte interessada. Também não é feito pelo juiz substituto. Né? Quem vai julgar se um juiz é suspeito ou não é o Tribunal Superior ao qual ele está vinculado. Né? Por isso que ele diz, se o juiz não aceitar a suspeição, ele vai mandar autuar, né, em apartado. Então, não vai ser juntado no curso do processo penal, nos autos principais. Será formado um incidente processual, que ficará em apenso, né? E ele vai dar a sua resposta, a sua manifestação, né? A sua manifestação de ofício, né? Ou seja, as razões pelas quais ele entende pela improcedência da suspeição. E isto ocorrerá em até 3 dias, né? Prazo de 3 dias. Ele pode juntar documentos, pode oferecer testemunhas, e em seguida ele determinará, né, a remessa dos autos em 24 horas para o tribunal competente, né, competente para apreciar as alegações da parte, as alegações do juiz e verificar se realmente há causa de suspeição ou não. A gente já vai ver que se o juiz reconhecer que há sim causa de suspeição, ele, o tribunal respectivo, nulificará todos os atos desde o momento em que aquele juiz suspeito começou a atuar, ou desde o motivo, ou desde o período em que aquele motivo legal de suspeição aflorou. Né? Ali será o marco de nulidade dos atos processuais. Evidentemente que
neste caso, é possível, né, que o desembargador relator desse processo ordene a suspensão do processo, do curso do processo. Né? Então, eventuais diligências extraordinárias podem ser feitas pelo substituto legal, mas é possível, para evitar um tumulto processual, que haja a suspensão do curso da ação. Tá? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento independentemente de mais alegações. Então, se houver um reconhecimento preliminar no início, né, a respeito da relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação, ou melhor dizendo, com notificação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, né, e, na sequência, seguirá o julgamento, independentemente de alegações finais, de qualquer outra providência. É um procedimento extremamente sumário, né, marcado, então, pela recepção da peça do recipiente, a recepção das alegações do juiz, a oitiva de eventuais testemunhas, a valoração dessa prova, seja documental, seja oral, e, na sequência, já tem espaço o julgamento, né, o julgamento pelo tribunal de segundo grau. Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator escancaradamente improcedente, ela nem vai continuar. Né? O juiz, o relator, tem esta discricionariedade para poder avaliar a consistência, a confiabilidade daqueles argumentos e daquelas provas. Se for algo manifestamente improcedente, irregular, né, ele rejeitará de forma liminar aquela petição. Né, e o procedimento, melhor dizendo, não terá curso. É claro que nós podemos discutir eventual recurso contra essa decisão. Alguns vão sustentar o agravo regimental, que é possível de ser manejado contra decisões tomadas monocraticamente. Tá? Artigo 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, tá? Atenção, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do recipiente, a este será imposta a multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Tá? Então, vamos lá. Se for julgada procedente a suspeição, todos os atos, a partir da incidência daquela causa de incapacidade do juiz, né, serão nulificados. E depois que houver esta nulificação dos atos processuais do feito principal, o juiz pode pagar as custas do processo, as custas daquele incidente. Né? No caso de erro inexcusável, aquele erro imperdoável, um erro manifesto. Né? Se houver a rejeição das alegações atinentes à suspeição, e não só a rejeição, mas também a malícia, a má-fé da parte que arguiu a exceção, né, a esta parte será imposta uma multa. Né? Uma multa, evidentemente que nós não aplicamos mais essa referência monetária, né, do 200 mil réis a 2 contos de réis. Né? Alguns dizem que essa multa ela nem tem mais aplicabilidade, né, no sentido exposto aqui pelo Código, porque a princípio não há um exercício prévio da ampla defesa, do contraditório para a aplicação dessa multa. Alguns vão dizer que ela até é possível de ser aplicada, mas mediante um incidente probatório específico, dando chance de manifestação da parte interessada, mas está claro que nós não vamos aplicar esse padrão monetário que já foi a regra no nosso país em outros tempos. Né? Artigo 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição. Então, quando a parte contrária, por exemplo, o Ministério Público, reconhecer a procedência dessa arguição, né, o processo já será sustado, já será suspenso a seu requerimento, né, o processo principal, até que haja o julgamento do incidente. Né. Lógico, há uma relação de prejudicialidade, como eu disse antes. O processo principal ele não pode ser julgado, ele não pode ser ele não pode ser
Nós não podemos prosseguir com ele antes de reconhecer a suspeição ou não suspeição do juiz, né? Muito bem. Artigo 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, hoje em dia, leia-se, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for o revisor, passará o feito ao seu substituto na ordem da precedência. Ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Então, aqui, quando houver a arguição de suspeição num órgão colegiado, num órgão de segundo grau, seja no STF, no STJ, no TJ, no TRF, né, qual que é a consequência? O juiz que se julgar suspeito, ele já declara de ofício nos autos. Né? Se ele for o revisor, porque nós temos normalmente em alguns processos o relator e o revisor. Né? Então, se ele for o revisor, né, este feito passará ao seu substituto na ordem da precedência. Né? Então, quem o preceder. E se ele for o relator, ele vai apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Então, haverá um novo sorteio, uma nova distribuição de outro relator. Né? Por quê? Porque ele entendeu-se suspeito, né? Ou foi, no caso, afastado a requerimento da parte. Parágrafo 1º. Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Então, é reduzido a termo aquela manifestação a respeito da sua incapacidade para julgar. Parágrafo 2º. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo. Aqui é uma questão mais fácil de entender. Parágrafo 3º. Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendendo, pode subir um pouquinho, André? Atendendo-se o juiz a reconhecer o que estabelece este artigo. Então, nós vamos aplicar no que não for contraditório com as disposições dos órgãos de segundo grau, né? Aquele regramento que nós vimos lá do artigo 98 a 101 do CPP. Parágrafo 4º. A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo tribunal pleno, funcionando como relator ou presidente. Né? Então, se não houver, no primeiro momento, o reconhecimento da suspeição, haverá o julgamento pelo tribunal pleno, né? Pelo plenário, ou por eventual órgão especial, se houver naquela instância judiciária. Né? Funcionando como relator, o presidente da corte. Parágrafo 2º. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Tá. Artigo 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Aqui é uma controvérsia. Né? Alguns autores entendem que esta disposição é inconstitucional, que esse artigo é inconstitucional. Por quê? Porque relega ao juiz a função de avaliar se o membro do Ministério Público é suspeito ou não. Né? Portanto, haveria uma ingerência do Poder Judiciário no âmbito do Ministério Público, que, embora não integre um dos poderes da República, é sim um órgão autônomo e um órgão que integra uma das funções essenciais à administração da justiça. Está lá a partir do artigo 127 da Constituição. Um dos autores que defendem a inconstitucionalidade dessa ingerência do Poder Judiciário na verificação da suspeição ou não do membro do Ministério Público é o Norberto Avena. Né? Já um outro doutrinador, inclusive juiz de direito, que entende pela constitucionalidade desse dispositivo é o professor Guilherme Madeira. Né? E ele entende que é constitucional, sim, porque o juiz tem as condições de avaliar se a parte realmente tem condições ou não de prosseguir de maneira isenta. Né? E lembrando que o Ministério Público, apesar de ser um órgão de acusação, ele é marcado por uma atuação de conformidade com a lei, de conformidade com a justiça, né? Com parâmetro de querer dar a cada um o que é seu. Né? Então, é necessário observar essa atuação, de certa maneira, alguns dizem que o Ministério Público é uma verdadeira parte imparcial. Né?
eu acho que é uma contradição em termos. Mas o promotor de justiça, ele vai promover a justiça, e não necessariamente uma acusação a todo custo. Embora alguns promotores, alguns procuradores atuam, na verdade, como verdadeiros vingadores, vingadores sociais. Mas tudo bem. Então, o professor Norberto Avena, por exemplo, ele sustenta que a competência para conhecer de eventual suspeição ou não é do próprio órgão do Ministério Público, né? Da própria cúpula da instituição, e não do Poder Judiciário, e não do juiz. Mas, ultrapassando essa questão, essa polêmica doutrinária, o fato é que a suspeição do órgão do Ministério Público, né, é possível de ser reconhecida pelo juiz, né? E uma coisa que eu não disse, pessoal, mas as causas de suspeição, elas são aplicadas aos membros do Ministério Público, tá? E também aos delegados de polícia, né? Delegado de polícia, embora não haja a possibilidade de opor uma exceção de suspeição para afastar a autoridade policial, o delegado de polícia ele pode reconhecer motivo legal de incompatibilidade para continuar investigando um caso e se afastar daquela investigação. Claro que justificando isso nos autos e remetendo ao órgão superior. Mas o fato é que as causas de suspeição também vão ser aplicadas, por exemplo, ao membro do Ministério Público, lá que nós vimos, né, no artigo 252 do CPP, e também do artigo 254, que regulamenta o tema do impedimento. Então, qual que é o procedimento extremamente sumário de reconhecimento de suspeição do membro do Ministério Público? Uma vez arguída a suspeição desse agente político, o juiz vai ouvir, vai dar a oportunidade de manifestação, né, ao promotor de justiça, procurador da República, né, e ele vai decidir na sequência sem recurso. Então, não há possibilidade de recurso dessa decisão do juiz, ou que reconhece a suspeição e, portanto, remete aquele processo para que a instituição faça a designação de um outro membro para oficiar, né, ou ainda que reconheça que não existe nenhuma hipótese de suspeição presente naquele caso. Né. Evidentemente que, se o juiz reconhecer pela continuidade, decidir pela continuidade daquele membro do Ministério Público nos autos, a parte prejudicada, no mais das vezes o réu, pode se insurgir contra esta decisão, manejando um habeas corpus endereçado para o Tribunal Superior, né, para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, ou ainda para os tribunais superiores, conforme o caso. Então, ele vai fazer esta oitiva da parte contrária. É possível que haja, antes da decisão, a produção de provas, né, no prazo de 3 dias, provas documentais, embora o artigo não admita a prova testemunhal, alguns entendem que é possível, sim, nós aplicarmos subsidiariamente a disposição anterior que nós vimos, então admitir a oitiva de eventuais testemunhas, e na sequência o juiz já decide sem recurso. Tá bom? Tudo bem, André, até aqui? Artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e provada imediata. Então, também esses sujeitos processuais vão se aproveitar, de algum modo, daquelas hipóteses de suspeição e de impedimento que nós vimos de maneira muito sumária. Né? Então, também podem ser reconhecidos como suspeitos os peritos. E quem são os peritos? São aqueles experts, aquelas pessoas que têm uma expertise, que têm um conhecimento técnico, científico e de outras ordens, né, que vão atuar de maneira isenta no processo para interpretar algum dado de realidade que possa ser valorado juridicamente e que possa repercutir na sorte ou no fracasso daquele caso que está sendo discutido na justiça. Né? Os intérpretes, que são aquelas pessoas que vão realizar a intermediação de uma comunicação. Né? Então, aquele que vai realizar, né, a decodificação de uma linguagem estrangeira para o nosso vernáculo. Né? São os intérpretes. E os serventuários ou funcionários da justiça. Essa disposição ela é criticada pelo professor Guilherme Nutti porque ele entende que não há sentido em reconhecer a suspeição de um simples funcionário da justiça, de um cartorário, de um serventuário. Né? Por quê? Porque essas pessoas não têm
a função de decidir algo no curso do processo. Elas não têm capacidade decisória. Portanto, não há sentido em reconhecer a suspeição desses outros sujeitos processuais. Mas há disposição no Código de Processo Penal de que eles podem, sim, ser afastados a partir de uma causa legal de suspeição que nós vimos lá no caso dos juízes, mas que serão estendidas para esses outros players aqui do processo. Tudo bem? E evidentemente que é um procedimento sumário, né? Vejam vocês que o juiz decide de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e provada imediatamente. Então a parte alega já faz a sua prova. Aqui a tendência é nós admitirmos exclusivamente a prova documental, tá? E o juiz decide então de plano sem recurso, tá? Artigo 106. A suspeição dos jurados no âmbito do tribunal do júri, do rito para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano o presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se, negado pelo recusado, negado pelo jurado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata. Tudo que acontece no âmbito do plenário do tribunal do júri consta da ata de julgamento. Todos os atos constam daquela ata. Então, se houver a suspeição, se houver uma causa de incapacidade de algum jurado, né, e lembrando que as partes podem recusar motivadamente, vale dizer, por alguma hipótese de suspeição, impedimento ou incompatibilidade, quantos jurados forem incompatíveis, forem suspeitos ou impedidos. Né? Quantos houver um impedimento legal. Né? Agora, a parte no tribunal do júri pode recusar imotivadamente, que é também chamada de recusa imotivada ou peremptória, até 3 jurados. Até 3. Tá? Então, sendo a arguição por uma causa de suspeição, isto deve ocorrer oralmente, né? E o juiz decide de plano. Né? Decide de plano. E claro que deve ouvir primeiro o jurado para ver se realmente é procedente aquela arguição, se o próprio jurado haverá de reconhecer-se incapacitado para proferir o julgamento, né? Então, se o juiz reconhecer, aquele jurado será afastado e outro será sorteado no seu lugar. Se o juiz rejeitar a alegação, né, aquele jurado continuará no conselho de sentença, né, e evidentemente que tudo constará dessa ata. E a prova é imediata. Então, a parte faz a provocação, faz a arguição de suspeição e prova imediatamente aquilo que está dizendo. E o juiz também decide sem recurso. Tá bom? É claro que isso pode ser discutido posteriormente num recurso de apelação, por exemplo, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, e ocasionar a nulidade do julgamento, né? E a necessidade de fazer-se uma nova sessão de julgamento plenário. Tá bom? Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. É o que eu disse. Nós não podemos opor uma exceção de suspeição às autoridades policiais. No geral, aos delegados de polícia. Mas aqui o código tem uma redação estranha, porque apesar de não ser possível a parte recusar o delegado, né, é possível que, e até um dever legal, né, apesar de soar como uma mera recomendação, que os delegados devem, então, declarar-se suspeitos quando ocorrer algum motivo legal. Quando ocorrer, por exemplo, a hipótese do artigo 252, inciso 1 do CPP, que é aquele caso de amigo íntimo ou inimigo capital. A rigor, pessoal, há algum prejuízo de uma investigação ser tocada por um juiz, por um delegado que é suspeito, por assim dizer, que tem algum tipo de impedimento, de vínculo com a parte ou com o objeto da investigação? Em regra, não. Por quê? Porque o inquérito é uma peça dispensável, de certa forma. Né? É um instrumento investigativo do Estado que não vai contaminar necessariamente a ação penal. Portanto, se houver algum tipo de viés naquela investigação decorrente de uma suspeição, por exemplo, isto pode ser facilmente
depurado, né, na fase processual, na segunda fase da persecução penal. Mas é possível que a parte se valha aí de um recurso impróprio e remeta aquele caso de suspeição para o superior, para o delegado-geral de polícia, ou eventualmente para o superintendente regional da Polícia Federal, tá? Para que possa, então, avaliar se de fato há um motivo legal que impeça aquela autoridade de continuar com as investigações ou não, tá? Sem prejuízo também de algum ato ilegal ser praticado no âmbito do inquérito, motivado por um ato de suspeição, por algum vício de imparcialidade, e isto ser revisto pelo juiz de direito, na medida em que é possível a impetração de habeas corpus, né, contra ato de autoridade policial, cuja competência é do juiz de primeiro grau. E aí o juiz pode, eventualmente, até mesmo trancar o inquérito policial, né, em situações excepcionalíssimas. Mas admite-se, ainda que de maneira incidental e subsidiária, esta ingerência do Poder Judiciário em atos ilegais, em atos que ponham em risco a liberdade ambulatória. Tá bom? Vamos lá. Artigo 108. Agora a gente vai falar da exceção de incompetência. Até aqui ficou claro, André? Tem alguma dúvida sobre suspeição? É claro que a gente vai analisar depois as hipóteses de suspeição, de impedimento, quando nós estudarmos o tema dos sujeitos processuais, e nós estivermos analisando a figura do juiz. E ali a gente vai destrinchar melhor quais são as hipóteses. Mas a questão procedimental é esta. A exceção, aquilo que vai buscar afastar o juiz, é esse regramento básico que a gente discutiu na aula de hoje. Até aqui alguma dúvida? Beleza. Vamos falar então da incompetência. Gente, nós temos duas espécies de incompetência. Né? E lembrando que a competência, nos termos do que nós vimos no tópico discutido nas aulas passadas, a competência nada mais é do que a limitação ou a delimitação da atividade jurisdicional. Né? Nós temos duas espécies de incompetência, a chamada incompetência absoluta, né, e a incompetência relativa. Muitos discutem, né, que a incompetência relativa ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, né? Ela é possível de convalidação, né? Mas a verdade é que essa doutrina, e aqui eu penso no professor Fernando Capês, por exemplo, eu penso em alguns julgados do STJ, e esses julgados do STJ, eles, na verdade, estão se referindo ao processo civil e não ao processo penal. Tá? E autores, como, por exemplo, o professor Fernando Capês, partem de uma perspectiva da teoria geral do processo, tá? Que é marcada por muitos pontos civilísticos, por assim dizer, tá? Que não se aplicam ao processo penal. Mas a verdade, então, é que nós temos duas espécies, a incompetência relativa e a incompetência absoluta. Tá? E quais são as hipóteses de incompetência absoluta? Você sabe me citar uma, André? Não, você já deu a resposta aí, né? Duas espécies, então. Incompetência, né? Ratione matéria e ratione persone. Ratione matéria, incompetência em razão da matéria. É o exemplo que eu dei para vocês, lá do caso criminal que a gente tem no escritório. Então, nós arguimos a incompetência do juiz estadual. Esta incompetência foi reconhecida pelo magistrado. Tá? Por quê? Porque a matéria, porque a questão, a violação daquele bem jurídico, né, do qual o crime visa resguardar, isso tem uma repercussão federal. Né? Então, crimes de competência da Justiça Federal dizem respeito à matéria, ratione matéria. Crimes dolosos contra a vida, da mesma forma. Crimes militares, crimes eleitorais, né? Também. Então, em razão da matéria, incompetência absoluta. Né? Incompetência decorrente de uma violação do foro por prerrogativa funcional. Também em causa de incompetência absoluta. Né? Então, se houver o desrespeito do julgamento de uma pessoa que tem foro especial, por exemplo, no STJ, e essa pessoa for julgada em primeiro grau, isto gera um vício absoluto de incompetência. Um vício que não admite convalidação, que não admite qualquer tipo de saneamento. Tá? Competência também hierárquica, competência recursal. Tá? Imaginemos vocês
Imaginem vocês que um recurso no âmbito do juiz de primeiro grau é interposto diretamente no STJ, pulando o Tribunal de Justiça. É claro que esse recurso, né, este ato processual, os atos processuais que seguirem este recurso serão nulos. Né? E aqui há uma incompetência absoluta do Tribunal Superior. Por quê? Porque há supressão de instância, há violação da competência hierárquica recursal dos tribunais. Né? Então, são espécies de incompetência absoluta. Né? E a incompetência relativa, por sua vez, gente, acaba sendo residual. Né? E acaba estando relacionada, como o André colocou aí, com a incompetência em razão do lugar, ratione loci. Né? Então, a competência em razão do lugar da infração, por exemplo, que nós discutimos lá no artigo 70 do CPP, né, que adota a teoria do resultado para a fixação da competência, para o julgamento de uma infração, neste caso, se houver a inobservância desta regra quanto ao local, né, isto gerará uma incompetência relativa. Tá bom? Seja a competência relativa, seja a competência absoluta, nós podemos utilizar deste regramento dado pelo CPP. Tá? Mas qual é a ressalva que eu faço? Se houver o manejo, uma arguição de uma incompetência absoluta, tá? Não há necessidade, atenção, não há necessidade ou obrigatoriedade de nós seguirmos este procedimento da exceção. Né? Que é a formação de autos apartados, né, que é uma peça autônoma, que é a formação de um incidente processual. Se houver o questionamento de uma incompetência absoluta, isto pode ocorrer na própria peça de resposta à acusação, por exemplo, que é o que nós fizemos no escritório. Alegamos uma incompetência absoluta. Né? Esta incompetência absoluta, nós preferimos alegar como uma questão preliminar, né, para que o juiz apreciasse no bojo da resposta à acusação. Né? Então, não há necessidade de nós formarmos um incidente que é vocacionado propriamente à apreciação, ao conhecimento da incompetência relativa. Tá bom? Feito esses esclarecimentos, vamos analisar os artigos do CPP a partir do artigo 107. Não se poderá opor suspeição às... artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Tá? Então, a exceção de incompetência, seja ela absoluta, seja relativa, poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Claro que se ela for oposta verbalmente, ela deverá ser reduzida a termo. Né? E isto ocorre no prazo de defesa. E qual é o prazo de defesa? 10 dias. Tá? Por esta redação do CPP, alguns autores entendem que o membro do Ministério Público não pode arguir a incompetência. E por que ele não pode arguir a incompetência? Porque ele, ao oferecer a denúncia e ao endereçá-la a um juízo específico, ele já se manifestou quanto à competência daquela unidade jurisdicional. Né? E se ele já se manifestou quanto à sua competência, ele não pode agora agir contrariamente a esse entendimento e pedir o reconhecimento do quê? Da incompetência daquele juízo, daquele magistrado. Né? André, vamos fazer um corte aí que está vindo o carro de som de novo. Muito bem, pessoal. Retomando, nós estávamos comentando que parte da doutrina e também da jurisprudência, por que não, entende que a disposição do artigo 108 veda ao Ministério Público o exercício desta exceção de incompetência. Por quê? Porque ao oferecer a denúncia, ele já exerceu um juízo positivo acerca da competência do juízo. Tá? Logo, não poderia agora agir contrariamente a essa convicção. Outros autores, e aqui eu cito de memória, salvo engano, o professor Fernando da Costa Tourinho Filho, ele entende que é possível, sim, que o membro do Ministério Público faça esta avaliação posterior acerca da competência do juízo. Por quê? Porque ele é um fiscal da ordem jurídica. Ele é um garante da correta aplicação do direito e das normas processuais, que tem por razão a efetivação do direito material, do direito substancial, dentro das regras do jogo, dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Então, superada essa questão, nós sabemos que, em regra, a alegação de incompetência parte da defesa, tanto que o Código diz, no prazo de defesa. Tá? E vejam bem, se
nós estivermos diante de uma causa de incompetência absoluta, isto gera uma nulidade absoluta, né, nos atos processuais, no processo. O processo será nulo, né, desde o momento, e aqui, tratando-se de incompetência, em regra, nós estamos tratando de todos os atos do processo. Desde aqueles atos postulatórios, recebimento da denúncia, e a partir daquele momento, tudo que se seguir, né, será reconhecido como nulo. A gente viu lá no artigo 564, inciso 1 do CPP, que uma das causas de nulidade é a incompetência. Né? Lê-se incompetência absoluta, por exemplo, incompetência em razão da matéria. Se houver o reconhecimento desta nulidade, né, atentem-se vocês que, sendo uma nulidade absoluta, em regra, ela não preclui. Ou seja, mesmo que a parte não alegue no prazo da defesa, isto pode ser reconhecido depois. Né? E outra, a nulidade absoluta, em regra, e eu digo em regra porque assim, a doutrina, a jurisprudência sempre entendeu classicamente que a nulidade absoluta não preclui, pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição, a nulidade absoluta atinge normas basilares do processo penal, tem o prejuízo presumidamente reconhecido. Né? Hoje em dia a gente mudou tudo, né? Eu digo a gente assim, os tribunais, né? Mas, então, em regra, a incompetência absoluta, que gera uma nulidade absoluta, não precisa ser arguída no prazo da defesa. Né? Isto pode ser arguído posteriormente. Outra coisa, o juiz pode e deve reconhecer de ofício uma incompetência absoluta. Se chega para ele a denúncia narrando um crime federal, por exemplo, um crime de descaminho, o que o juiz estadual deve fazer? Deve reconhecer a sua incompetência, né? E remeter os autos para o juízo federal. Né? E aqui, havendo aquele fenômeno do arquivamento indireto, né? Que nós vimos lá na aula de inquérito. Então, há o arquivamento indireto com o reconhecimento da incompetência e a remessa dos autos para o juízo que seja competente. Né? Mas, então, o juiz pode reconhecer de ofício. Ao passo que a incompetência relativa, né, que é arguída por meio deste incidente que nós estamos comentando, se ela não for questionada no momento oportuno, leia-se no prazo de defesa, feita em autos apartados, há a preclusão desse direito de alegar a incompetência. Né? E havendo a preclusão desse direito, o que ocorre? Ocorre o fenômeno da prorrogação de competência, que nós vimos em uma das últimas aulas. O que é a prorrogação de competência? Um juiz que não era competente inicialmente, por um ato da parte, pelo decurso do tempo, né, por qualquer outra razão legalmente prevista, ele passa a ser competente para tocar o processo, para conhecer do caso. Isto que é prorrogação de competência. Né? Alguns entendem que, sendo uma competência relativa, o juiz não pode reconhecê-la de ofício, mas isso é uma visão cabível para o processo civil e não para o processo penal. Né? Para o processo penal, boa parte da doutrina entende que o juiz também pode reconhecer de ofício, né, a incompetência relativa. Alguns vão sustentar que, por força do princípio da identidade física do juiz, isto não pode acontecer depois de concluída a instrução. Né? Então, até o momento da instrução processual, o juiz pode reconhecer de ofício uma incompetência relativa. Tá bom? E eu cito aqui um doutrinador que defende essa posição, que é o professor Eugênio Pacelli, de Oliveira. Agora, outros vão sustentar, e aqui eu cito a posição do professor Auri Lopes Júnior, vão sustentar que pouco importa se nós estamos diante de incompetência relativa ou incompetência absoluta. Tratando-se de processo penal, nós estamos diante de normas de ordem pública, normas cogentes, né? Normas que visam tutelar e resguardar o exercício da liberdade. E, portanto, sempre a parte poderá arguir a incompetência do juiz, né? Seja no prazo de defesa, seja depois, seja o magistrado de ofício, não há qualquer limitação nessa perspectiva, né? Por conta dos valores resguardados pelo processo penal, tá bom? Mas, superada essa questão, vamos continuar a análise dos dispositivos. Parágrafo 1º. Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, for aceita a arguição de incompetência,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Atenção. A parte ofereceu a exceção de incompetência. O que o juiz faz? O juiz determina a oitiva do Ministério Público, né? E, se o juiz reconhecer a incompetência, ele vai remeter os autos para o juízo competente. E no juízo competente haverá a ratificação, a confirmação de todos os atos processuais anteriores, né? E o processo prosseguirá. Então, reconhecida a incompetência, né, nós temos que os atos probatórios são válidos, né, e os atos decisórios são nulos. Mas estes atos decisórios admitem convalidação, admitem a ratificação pelo juízo competente, né? Diferentemente da suspeição, que acaba gerando o não aproveitamento de todos os atos processuais, sejam eles instrutórios e também decisórios, né? A consequência é mais grave. Mas no âmbito da competência, todos os atos de produção de provas, os atos postulatórios são válidos, né? Mas os atos decisórios devem ser ratificados. Por isso que diz a parte final. Então, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo continuará o seu curso. Tá? Parágrafo 2º. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória se for formulada verbalmente. Então, se a parte arguir verbalmente a incompetência do juiz, o que acontece? O juiz manda reduzir a termo aquela arguição, né? Mas ele continuará no feito. Continuará, então, atuando processualmente. Pergunto para você, André, cabe recurso da decisão que não reconhece a incompetência, a exceção? Cabe sim. Qual? Arguição. Não vou lembrar. Tá. Na verdade, pessoal, nós não temos um recurso, tá, cabível contra a decisão que não reconhece a incompetência. Tá? Se não há um recurso cabível, é possível, em tese, de maneira subsidiária, o manejo de um habeas corpus ou de um mandado de segurança, né? Que não são recursos, hein? Atenção, são ações autônomas de impugnação para questionar a competência daquele juiz em concreto. Tá? Agora, se o juiz reconhecer, né, a incompetência e remeter os autos para outro juiz, pergunto para você, André, cabe recurso? A primeira hipótese, o juiz disse que ele era competente, que ele ia continuar tutelando o processo. Na segunda, ele reconheceu, falou, não, a parte tem razão, a defesa tem razão. Não sou competente, vou mandar para outro juiz. Vou mandar lá para o juiz federal. Cabe recurso dessa decisão? Não faz sentido daí, né? Você está concordando? Mas, na verdade, cabe recurso. Vai lá no artigo 581 do CPP, que traz as hipóteses do chamado recurso em sentido estrito, famoso RESE. Vamos lá, 581. Aí, ó. 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Vamos lá. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Então, se o juiz reconhecer a sua incompetência, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 2 do CPP. Aqui que está a nossa hipótese de cabimento. Pode voltar lá para o artigo 109, acho que a gente estava, né? Isso. Então, é essa a questão, é essa a referência que eu gostaria de passar para vocês. Artigo 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Então, veja bem, se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, ele faz a sua declaração de incompetência nos autos, de ofício, né? Aqui, ó, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior, né?
Então, ouvindo as partes e depois remetendo o processo para o juiz que seja competente. Tá? E aqui é uma questão que destoa daquela jurisprudência e daquela doutrina que sustenta que o juiz não pode reconhecer de ofício incompetência relativa. Aqui é a prova de que no processo penal é possível o reconhecimento, até mesmo em se tratando de incompetência relativa, de ofício, que o juiz o faça de ofício. Tá? E aqui eu faço referência novamente àquele posicionamento do professor Eugênio, no sentido de compatibilizar esta disposição com o princípio da identidade física do juiz, que não há lógica de o juiz, depois que praticamente terminar o processo, falar, não, mas eu não sou mais competente. Eu verifiquei aqui que eu sou incompetente, tem uma causa de incompetência. Remetam-se os autos para o juízo competente. Ora, se já houve, no âmbito da incompetência relativa, hein? Isso não vale para a incompetência absoluta. Não tem lógica, não tem sentido que haja esse pronunciamento ulterior do juiz, tá bom? Artigo 110. Nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado no que lhes for aplicável o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Então, para as exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, nós vamos observar no que couber esse procedimento bem tranquilo, bem sumário, da exceção de incompetência do juízo. Tá bom? Parágrafo 1º. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Então, a regra dessas exceções é a arguição em autos apartados. Ou seja, se a pessoa quiser arguir a exceção de incompetência e a exceção de suspeição, ela deve fazer numa peça só. Tá? É o que dispõe o parágrafo 1º. A pessoa deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Parágrafo 2º. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Já comento isso. E, por fim, as exceções serão processadas em autos apartados, é o que a gente está falando até agora, e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Mais uma característica importante das exceções. Elas não suspendem o andamento da ação principal, do processo principal. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora da litispendência e da ilegitimidade de parte. Vamos começar com a litispendência. Gente, a litispendência, como eu falei para vocês, nada mais é do que uma lide pendente. Então, existe um processo ajuizado contra Beltrano. Este processo, esta denúncia, abrange o fato X, e nós temos uma outra denúncia, um outro processo instaurado que é direcionado contra esse mesmo senhor, contra essa mesma pessoa, também versando sobre o mesmo fato, o fato X. Então, nós temos duas demandas, dois processos envolvendo os mesmos fatos e as mesmas pessoas, as mesmas partes, concomitantemente. A isso nós damos o nome de litispendência, lide pendente. Qual é a consequência do reconhecimento da litispendência? É a extinção da segunda demanda. A extinção da segunda demanda, normalmente a que foi distribuída posteriormente, e há a extinção do processo sem resolução do mérito. Nós não vamos julgar o mérito, se aconteceu o crime ou não, se a pessoa é culpada ou inocente, etc. E nós estamos diante, evidentemente, de uma exceção peremptória, vai extinguir o processo. Aí eu pergunto para você, André, imaginemos que nós temos dois processos, só que esses processos não transitarem em julgado, tá? Então, litispendência. Porque se houver o trânsito em julgado de um desses processos, nós não temos mais litispendência. Nós temos o quê? Coisa julgada. Agora, imagine você que esses processos, os dois já têm sentença, mas estão em grau recursal. Mas, no primeiro processo, envolvendo o mesmo fato, o Beltrano ele recebeu uma pena de 5 anos. 5 anos. Agora, no segundo processo, o Beltrano, ele recebeu uma pena de 3 anos, pelo mesmo fato. Pergunto, seguindo a regra lógica da própria distribuição, qual processo deverá ser extinto? O segundo. Mas eu pergunto, se o segundo ele teve uma pena menor, você acha que esse segundo processo deve prevalecer ou não?
Qual processo vai ser efetivado como único? Porque a gente sabe que vigora no âmbito do processo penal também aquele princípio de non bis in idem. Então, nós não admitimos o bis in idem, né? Seja o bis in idem para fins penais de acumulação de pena, né, pelo mesmo fato, mas também no âmbito processual. Ninguém pode ser processado, né, mais de uma vez pelo mesmo fato. Por quê? Porque se ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, ninguém pode ser processado. Por quê? Porque o processo é um instrumento necessário para nós chegarmos a uma sanção, né? Então, também nós não admitimos mais de um processo para o mesmo fato. E aí? Qual processo que vai ser extinto e qual que vai permanecer válido? Creio que será extinto o de 5 anos, né? Na verdade, aqui há uma polêmica, tá? Alguns vão sustentar, evidentemente, que deve prevalecer o princípio indúbio pro réu, deve prevalecer a condenação mais favorável, e outros vão sustentar que, por uma regra clara da própria precedência das coisas, né, o segundo processo, embora tenha uma pena menor, tenha imposto uma pena menor para o réu, deve ser extinto, né? Deve ser extinto sem o julgamento do mérito, sem o julgamento definitivo do mérito, tá bom? Mas é uma discussão doutrinária interessante. Em geral, é isso que eu tinha para falar de litispendência. Tá? Vamos conversar agora um pouquinho sobre a ilegitimidade de parte. Nós temos 2 espécies de ilegitimidade de parte. Tá? Nós temos a chamada legitimidade ou ilegitimidade ad causa, ou para a causa, e a ilegitimidade ad processo, ou para o processo. Gente, ilegitimidade ad processo admite convalidação. É uma irregularidade na representação processual da parte. Por exemplo, a parte que não outorgou poderes específicos para a prática de um determinado ato processual pelo advogado. Nós temos aí uma ilegitimidade ad processo. Ou o menor de 18 anos que é representado em juízo sem a devida assistência. Também é uma ilegitimidade ad processo. É uma ilegitimidade para estar no processo, sem que haja um suprimento, sem que haja uma condição de aperfeiçoamento daquele ato. Por exemplo, uma representação, por exemplo, uma assistência. Né? Por exemplo, a outorga de um poder específico para a prática de determinado ato processual. Já a ilegitimidade ad causa, ela diz respeito à própria pertinência subjetiva daquela pessoa. Né? Imagine você a ilegitimidade ad causam ativa, que diz respeito a quem propõe a demanda. A ilegitimidade ad causam ativa do Ministério Público. Imagine você que o promotor de justiça vai ajuizar uma queixa-crime, por um crime de injúria. Ele tem legitimidade para propor essa ação? Essa ação penal privada? Resposta, não. Né? Portanto, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque falece ao Ministério Público legitimidade para a causa, por isso, legitimidade ad causam ativa. Né? Da mesma forma, ilegitimidade ad causam passiva, diz respeito ao envolvimento da pessoa com um fato criminoso. Né? Imagine você que o Ministério Público ajuize uma ação penal contra uma testemunha, contra a vítima, né? Não por crimes que elas tenham cometidos, por exemplo, um crime de falso testemunho, denunciação caluniosa, mas por aquele crime do qual elas são testemunhas, ou por conta daquele crime do qual a pessoa foi vítima. Né? É um claro exemplo de ilegitimidade passiva, ad causa. Né? Imagine você que o Ministério Público ajuize uma ação penal contra um menor de 18 anos. Né? O menor de 18 anos não está sujeito a um processo penal, mas sim ao processo socioeducativo, para aplicações de medidas ou de proteção ou também, né, socioeducativas no caso de adolescentes. Tudo bem? Ilegitimidade ad causa. Ok? Sendo uma legitimidade ad causa, né, a consequência é a extinção do processo, né, sem resolução do mérito. Por quê? Porque não se admite que haja correção. Por quê? Porque é um vício insanável. Já a legitimidade ad processum é possível a correção e a ratificação dos atos anteriormente praticados. Imagine você que a parte, numa ação penal privada, não outorgou poderes especiais para o seu advogado e tentar a queixa-crime.
Se isto for constatado posteriormente, o que pode ser feito? Admite-se que a parte ratifique, então outorgue uma procuração com os poderes específicos e haja a ratificação dos atos processuais passados, precedentes. Tá? É uma hipótese de convalidação processual. Né? Então, admite sim essa espécie de saneamento. Tá bom? Na ilegitimidade há de processo. Deu para entender? No que se refere, André, à questão da coisa julgada, é um tema um pouco mais complexo que eu prefiro tratar quando nós formos discutir a sentença. O tema da sentença ali, a partir do artigo 381 do CPP em diante. Ali a gente vai tratar da sentença e da coisa julgada de maneira cumulativa, né? Mas, em regra, pessoal, só para vocês entenderem, a coisa julgada, então, é esta especial forma de ser e de se manifestar dos efeitos de uma sentença, né? E a coisa julgada, ela se divide basicamente em duas espécies, coisa julgada formal e coisa julgada material. Né? Coisa julgada formal, há a cristalização dos efeitos da própria sentença dentro do processo. Não tem efeitos fora daquele processo, né? E admite-se a renovação daquela demanda. Já a coisa julgada material, ela cristaliza não só a sentença e todos os seus efeitos dentro do processo e fora dele. Né? E traduz aquela eficácia geral da sentença. Na verdade, a eficácia geral da sentença, a sentença, por ser um ato estatal, um ato de poder, produz efeito geral na vida de todas as pessoas, na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, André. Mas os efeitos da coisa julgada estão cristalizados para as partes. E por que para as partes, e tão somente para as partes? Porque somente elas puderam comparecer ao processo, apresentar os seus argumentos, contra-argumentos, provas, contra-provas e contribuir para a formação do convencimento do magistrado, promovendo-lhe a captura psíquica. Tá? Então, para essas partes, há a formação da coisa julgada quando não se admite mais a interposição de nenhum recurso. Quando aquela questão já foi definitivamente julgada. Né? E quando há a formação da coisa julgada, aquela questão ela assume as vestes de definitividade, ou seja, não admite mais discussão. Tá? É claro que, numa visão mais tradicional, dizia-se que a coisa julgada fazia o branco, preto, quadrado, redondo. Né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Que quando a coisa julgada ela tem a sua constituição, né? Mas há alguma hipótese de injustiça, de erro judiciário, nós temos um instrumento para rescindir aquela coisa julgada, que é a revisão criminal. Portanto, no processo penal, nós não temos a figura da coisa soberanamente julgada, que é aquela contra a qual não cabe mais nenhum tipo de medida. Né? No processo penal, nós temos hipóteses diversas de rescindibilidade, que nós vamos estudar lá depois do tema recursos, tá bom? Mas só para vocês ficarem cientes dessa noção geral sobre coisa julgada. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar, é que quando nós analisamos o tema litispendência e coisa julgada, e os dois fenômenos são muito próximos, com a diferença que dois processos, duas demandas estão caminhando lado a lado. As duas ainda não foram encerradas. E a coisa julgada, nós temos uma ação que já foi terminada, concluída, e uma segunda que é instaurada. Tá? Essa é a diferença básica entre litispendência e coisa julgada. Mas no processo civil, nós aferimos a litispendência ou a coisa julgada por 3 elementos. São os chamados elementos identificadores da ação. Isso aqui é processo civil, né? Quais são os elementos identificadores da ação? As partes, a causa de pedir e o pedido. Tá? Então, as partes, a causa de pedir, os fatos juridicamente qualificados e o pedido, a pretensão que a parte deduz em juízo. Tá? Se houver uma identidade de partes, causa de pedir e pedido, nós temos ou litispendência ou coisa julgada. No processo penal, o que importa, pessoal, não é exclusivamente as partes. Vamos lá. A parte normalmente é a mesma no âmbito do processo penal. Qual é a parte no âmbito do processo penal? A parte ativa, quero dizer, o Ministério Público. Tá? Qual é o sujeito passivo? Qual é a parte? O denunciado, o réu, o querelado. Né? É aquela pessoa que se envolveu numa trama criminosa. Então, para fins de processo penal, pouco importa a parte ativa, assim, no sentido de que, em regra,
será sempre a mesma, será o Ministério Público. Salvo em casos excepcionais, que vai ser o querelante, né? A vítima, os seus representantes ou sucessores. Mas o que importa efetivamente para o processo penal é quem é o sujeito passivo do processo, quem é o réu. Então, para o reconhecimento da coisa julgada ou da litispendência, importa que nas duas ações o réu seja o mesmo. A pessoa contra a qual o processo é movido seja a mesma. Né? O pedido, no âmbito do processo penal, ele sempre é, assim, no âmbito da ação penal de natureza condenatória, ele sempre é um pedido genérico de condenação. A pretensão é uma pretensão acusatória, mas o pedido que consubstancia aquela pretensão é um pedido genérico de condenação. Então, também não tem muita repercussão para os fenômenos que nós estamos estudando. Tá? Entretanto, o que é importantíssimo para o processo penal é a causa de pedir. E a causa de pedir, gente, ela nada mais é do que os fatos, do que o fato naturalístico, né, verificado. Pouco importa a natureza jurídica que o promotor fez. Pouco importa o recorte feito pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia. O que importa é o fato concretamente praticado pelo agente. Por isso que o parágrafo 2º diz assim, ó, a exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. E o que é o fato principal? É o fato naturalístico, é o acontecimento concreto. Pouco importa se o promotor diz que aquilo é furto, se aquilo é roubo, o que é. Né? Se o promotor narrou que você, às tantas horas, se apoderou de algum bem, de algum objeto de um terceiro, e qualificou isso como furto, ele não pode, depois de uma outra ação, enquanto esta está em andamento, ou depois que esta transitar em julgado, propor uma nova ação, narrando o mesmo fato que você foi lá, se apoderou de um objeto X de um terceiro, né? E agora qualificar esse episódio como uma apropriação indébita e não mais furto. Por quê? Pouco importa a classificação que ele dê. O que importa é o fato naturalístico com todas as suas circunstâncias. É isto que é fundamental. Então, o que é fundamental no tema coisa julgada? A parte passiva, ou seja, que o réu seja o mesmo e que os fatos em si mesmos, os fatos naturalísticos sejam os mesmos. Tá bom? Mas a gente vai aprofundar outros detalhes da coisa julgada quando estudarmos o tema sentença. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, André? Tranquilo. Não? Vamos falar então do artigo 112 e aí a gente termina a aula de hoje no tema exceções, tá? Capítulo 2, então, artigo 112 do CPP. Ele trata das incompatibilidades e impedimentos. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos, e se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguida pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. É o que eu falei. O procedimento de suspeição, né, ele vale também para causas de impedimento e causas de incompatibilidade. É o que está dizendo o artigo 112. Né? Então, o juiz, órgãos do MP, funcionários da justiça, eles devem se abster de servir no processo quando houver incompatibilidade ou algum impedimento legal. E eles devem declarar estas condições nos autos. E se não houver este afastamento e essa declaração, as partes, né, podem opor a exceção. As partes podem rechaçar esses sujeitos processuais. Juiz, MP, serventuários, etc. Tá bom? Agora, o impedimento a gente já estudou. E as incompatibilidades a gente também já estudou de maneira rasa. Vamos aprofundar. Gente, o que é incompatibilidade? Aqui nós temos uma discussão doutrinária. Alguns entendem que a incompatibilidade nada mais é do que uma abertura dada pelo legislador para aquelas hipóteses de incapacidade do magistrado que não se enquadrem nem em suspeição e nem em impedimento. Então, seria um rol, no caso das hipóteses de suspeição, essa é outra diferença importante que eu esqueci de comentar.
o rol de hipóteses de impedimento ele é taxativo, números clausos. Já as hipóteses de suspeição é um rol meramente exemplificativo, ou números apertos. Logo, a incompatibilidade é uma válvula de escape, é um encerramento genérico no âmbito das causas de suspeição. E qual que é a consequência para esse raciocínio? Havendo uma causa de incompatibilidade, isto provoca a nulidade absoluta dos atos processuais. Por quê? Porque para a suspeição, nós vimos lá no artigo 564, inciso 1, que a suspeição causa nulidade do processo. Tá? Outros entendem que as incompatibilidades podem se amoldar ora a causa de suspeição e ora a causa de impedimento. E, neste caso, podem também provocar ou a nulidade absoluta ou, quiçá, até a inexistência dos atos processuais. Né? E uma outra corrente entende que as incompatibilidades elas vêm previstas nos códigos estaduais, né? Nos chamados códigos de organização judiciária, ou leis de organização judiciária. Né? Se eu não me engano, o professor Polastri defende essa tese, né, de que seria uma hipótese assim, residual, prevista por esse tipo de diploma, né, estadual. E também existe a hipótese de que a incompatibilidade, né, na verdade, aqui é um aprofundamento da primeira corrente. As incompatibilidades seriam nada mais, nada menos do que hipótese de suspeição por foro íntimo. Né? Então, sei lá, o envolvimento que a pessoa tem, o juiz tem um envolvimento íntimo. Né? Salvo engano, o professor Hélio Tornag defende, né, esse exemplo, né? Ele apresenta esse exemplo na sua obra. Né? O juiz que tem uma relação íntima com a ré seria também uma suspeição por foro íntimo ou uma incompatibilidade. Tá bom? Mas o fato é que o procedimento é o mesmo e a consequência também será basicamente a mesma. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, André? Algum comentário? Alguma ponderação a ser feita ou podemos encerrar? Podemos. Para a gente continuar na próxima aula a falar do tema conflito de jurisdição, que eu prefiro chamar de conflito de competência. Muito bem. Tá bom. Isso aí. Excelente, mais uma aula aí, muito clara, com vários exemplos e bem esclarecedora. Obrigado mais uma vez aí, Gabi, e até uma próxima. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Contem conosco e continue o engajamento no canal. Um abraço a todos.